Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Somente Cast. Estamos aqui para mais um episódio. A gente vai entrevistar uma pessoa hoje muito especial para a gente, que está com a gente na jornada. Não é não, Ivan? É isso aí. Começando aqui, o Micael Pontes falando, o nosso comandante Gui, somente Gui, o seu apresentador, Ivan Andrade, e a nossa convidada. Quem é a nossa convidada, Micael? Nossa, quer falar alguma coisa, Gui, da nossa convidada? Pode falar. Ou posso chamar aqui? Pode chamar, por Eu favor. sou suspeito para falar dela, tenho uma admiração especial, a gente já está convivendo há um tempo. E a gente não poderia deixar de trazer ela aqui, porque é uma empreendedora, ela gosta do nosso país, ela passou um tempo fora, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas está aqui nossa amiga querida Flávia Pádua. Aê! Valeu, muito bom! É isso aí, Flávia! Que bom ter você aqui hoje, à noite aqui, junto conosco. Boa. E aí, conta essa tua história. Como é que tudo começou? Se apresente para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, só agradecer, né, a Flávia ter vindo e tudo mais, ter essa oportunidade de ouvir ela contando a história dela, da forma dela e como é que, né, às vezes a gente conhece a história das pessoas, mas quando a gente escuta a partir do ponto de vista dela, como é que ela conta essa história, então, assim, vai ser uma experiência muito legal e diferente para nós, porque não vai ter só a revelação da história dela, mas as perguntas a partir do que ela contar. E o objetivo aqui, que é o que o Somente Cast vai trazer cada vez mais, histórias de empreendedores que estão ali fazendo negócios no dia a dia, na rotina, negócios de verdade, negócios de reais, e compartilhar os desafios. Tem muita história legal, que eu não quero dar nenhum spoiler, mas de cases que ela já construiu junto com a gente, trazendo realidades e dicas de como os empreendedores podem melhorar seus negócios de uma forma leve, simples, com muito trabalho duro. Importante falar que tem muito trabalho duro e muito suor. Flávia, agora conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Estava no Canadá. Como ele estragou toda a nossa introdução aí. Ele, mesmo, o cara fala... Não, faz parte, né, irmão? É o tempero que sempre falta, né? A gente se completa. Sim. Fala, Flávia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, para estar aqui nesse momento, nesse projeto novo aí, Somente Gui e nesse Somente Casting. É isso aí. É uma responsabilidade estar aqui contando um pouquinho da minha história, né? Não, fica tranquila, só todo o seu time vai escutar, todas as pessoas, todos os fornecedores, mas relaxa. Deixa eu contar um pouquinho quem é Flávia, né? Flávia, eu sou mãe, eu tenho um filho, 16 anos, aí já um garotão na adolescência. E minha trajetória profissional, eu só tenho experiência há mais de 15 anos na área de logística, mas nessa trajetória eu mudei um pouco, né? Eu parei assim no mundo gastronômico e nessa época foi uma decisão para a minha vida. E a pessoa que apostou em mim, eu tive uma conversa muito aberta com ele e disse: poxa, toda a minha experiência é na área logística e esse convite aí para administrar restaurante, será que eu estou saindo um pouco dos trilhos? Como é que será? Será que eu consigo voltar depois para a área logística se eu não me adaptar a esse novo mercado? Se eu não gostar? Ou como é que vai ser? Então, assim, foi muito legal porque eu tive a possibilidade de conversar abertamente com o meu chefe na época e ele disse: não, vamos juntos, eu acredito, você já sugeriu muita coisa nova que muitos consultores da área não fizeram aqui. Boa, e você que é da logística, não tinha visão, não tinha estudado esse mercado gastronômico, já mudou muito aqui a visão aqui no restaurante. E se você não gostar, você volta para a área. Minha família também é da área logística, você pode voltar para o mercado de trabalho junto com eles sem problema nenhum. E essa transição aí, como é que foi assim de sair? Foi rápida ou foi uma coisa... Foi dentro da mesma empresa? Foi, na realidade, eles eram empreendedores, né, na parte de distribuição e eu tocava a área de logística deles. Certo. E aí eles mudaram de segmento para ir para o ramo de restaurante e disse: vamos junto comigo. E eu encarei e fui junto com eles. Legal. E assim, uma coisa muito boa para mim, eu não entendia nada de cozinha, mas eu entendia de operações. E eu também tive muita sorte porque a chefe de cozinha, a pessoa que conduzia toda essa parte de cardápio e de tudo, era uma pessoa maravilhosa. Então, foi muito tranquilo. Ela entendia muito de cozinha, mas ela não entendia de custo. E eu tinha que tornar aqueles pratos ali rentáveis e vendáveis.
Porque não é simplesmente eu chegar e dizer, eu vou gastar tanto, mas ele pode não ser comercializado. Então, eu tinha que entender o mercado e ajudar nessa outra parte. Então, assim, foi muito legal, legal essa experiência. Eu acho que enriqueceu muito, porque eu tive experiência na área de logística, processo, e aí eu fui para um mundo que aparentemente era totalmente diferente. E fazendo só um parênteses aqui, Flávia, assim, para quem está escutando a gente, muito do que a gente trouxer de experiência de empreendedores, é legal sempre prestar atenção nas lições que fica. E de vez em quando eu vou pontuar isso, porque para mim essa lição que a Flávia trouxe para a gente foi riquíssima, né? Ela estava numa área, numa distribuidora, na parte da logística, surgiu a oportunidade, né? Mudou de segmento, a empresa mudou, só que viram nela com certeza os princípios e os valores, viram nela essa atitude de dono, vontade de fazer dar certo, melhorar, era de outra área, mas as qualidades que ela tinha, as características como empreendedora, né, com essa vontade de fazer dar certo, querer melhorar, despertou o olhar e o interesse do líder dela na época, do fundador do negócio, dos sócios, chamarem ela para ir para outro desafio. Então, a primeira dica, aprendizado que fica aqui é isso. Às vezes as pessoas, né, Flávia, elas acabam esperando a oportunidade de aparecer para depois se preparar. Mas no caso, a Flávia já tinha demonstrado para os líderes e tudo mais que ela tinha as qualidades para assumir qualquer tipo de desafio e que ela topava os desafios. E às vezes a gente como fundador, enfim, a gente como sócio dos nossos negócios e tudo mais, a gente sabe quem são as pessoas que ali palpam toda a obra e as pessoas que estão esperando sempre o bom trabalho, só faz o trabalho do jeito que ela quer. E vocês veem na lição e na experiência da Flávia como é que ela já nesse momento já estava tendo atitudes empreendedoras de aprender, de buscar o aprendizado, e aí surge uma oportunidade e ela vai e abraça. Então, Flávia, é muito legal essa história, parabéns. E eu acho que um outro grande aprendizado é você sair da sua zona de conforto. Porque, assim, eu tinha muita experiência na área de logística, para mim era tudo mais fácil, tinha emprego naquela área e eu mudei radicalmente para uma área que eu não tinha conhecimento e, assim, foi atrás. Para realmente empreender, né? Exatamente. E você conseguiu utilizar alguma coisa desse mundo da logística ali e trazer para o mundo dos restaurantes, da comida ali, de tudo? Totalmente. A gente, às vezes, fica achando que os mundos são completamente diferentes e não tem conexão. Mas, pelo contrário, a cozinha não deixa de ser uma área de produção e ela precisa ter uma sincronia com o processo e tudo saindo ao mesmo tempo. Então, assim, essa rede ela tinha diversas culinárias. E imagina quando você vai para uma experiência num restaurante, você está indo com sua família, onde tem crianças, onde tem pessoas que vão pedir pratos diferentes. Então, são pratos que vão sair de praças de massa, outros que vão sair de praças de frutos do mar, outro de carne, e a criançada, que é a batata frita, é o hambúrguer. Todos têm que sair ao mesmo tempo. Porque imagina, chegou o prato da sua esposa, chegou do teu filho, não chegou o teu. Eles vão comer sozinho? Então, tudo tem que ter uma sincronia. Tudo tem que ter um momento certo de ser preparado. Uma logística, né? Timing, uma logística. Isso aí, boa. Então, assim, como é que você vai montar essa cozinha? Então, ela foi montada de forma errada no início, porque cada praça ficava um de costa para o outro. Então, como é que o outro ia ver o timing do que estava acontecendo? Perfeito. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aí foi esse desafio foi começando a ser legal, porque eu começava a colocar em prática algo que eu usava na operação. Boa. Algo que eu usava no armazém. Então, você consegue levar muita experiência de outros setores e colocar. Bom, animal. Então, foi muito, muito bom mesmo. E como é que foi essa história aí que a gente ouviu, que você resolveu sair do Brasil e, de repente, você resolveu voltar para o Brasil para empreender de novo? Sim. Como é que foi essa história aí? Conta aí. Então, antes de sair do Brasil, eu passei acho que 2 a 3 anos nesse ramo gastronômico e voltei para a área de logística. Por que eu voltei? Porque não era legal a empresa? Não, era maravilhoso. Só que eu disse, o que eu quero para a minha vida é a área de logística, é um mercado mais amplo e era aquilo que estava na minha veia. Então, foi muito importante aquela passagem e aí eu fui trabalhar no Grupo Horizonte. Eu estava muito bem a minha vida profissionalmente. Quando foi no final de 2019, eu tomei uma decisão que eu queria passar uma temporada fora. E aí, eu me dei de presente o meu período sabático para eu me preparar, estudar. Já tinha sido Flávia, um sonho. você está esquecendo de uma história
que eu vou trazer aqui agora. Histórias. Antes da gente ir para o Canadá, não, porque tem algumas situações assim, tem uma questão legal, porque na verdade assim, eu trouxe a Flávia, né, fiz a proposta para dentro do grupo, contratei ela, enfim, fazer parte do time, enfim. Só que a forma como isso aconteceu e a postura que a Flávia teve, assim, me conquistou, assim, cara, rápido. Assim, porque são apenas detalhes que você vê se a pessoa quer ou está envolvida contigo, se gostou, se sentiu inspirada, se está disposta a fazer sacrifícios para estar com você ou não. E aí, Flávia, pode comentar como é que foi um pouquinho essa situação, como é que foi essa história e como é que eu agi naquele momento para saber se, ou de uma certa forma, entender se a Flávia era a pessoa certa ou não. Porque ali rolou não vou falar um teste, mas dentro do processo seletivo eu já coloquei um desafio. E ela topou o desafio. Fala aí, Flávia. Ele não gosta, né, de propor esses desafios assim. Não, pouco. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci o Gui, e aí ele estava no Grupo Horizonte, e ele fez uma proposta para trabalhar lá, reforçando mais uma vez a minha preocupação de ter mudado da área de logística para a área gastronômica e achar que ia bagunçar um pouco o meu currículo e minha carreira profissional, foi um dos pontos que Gui achou super interessante no meu currículo. Foi top. Esse desafio de eu ter mudado. Quando ele olhou, ele, que legal. Então, assim, uma preocupação que eu tinha no passado só reforçou. Verdade. Ele não sabia Verdade. da história, ele não sabia de nada, e ele pontuou isso positivamente. Então, depois, tudo fechado, ele disse, eu quero que você comece daqui a 15 dias. Isso aí. Só que eu estava com uma viagem Isso é verdade. de férias marcada. E Era além uma viagem de férias ou era esse período sabático? Esse ainda era uma viagem de tranquilo. férias mesmo. E assim, como é que eu ia fazer essa mágica? Eu também não podia sair de uma hora para outra sem dar um aviso prévio na empresa que eu trabalhava. Eu tinha minha viagem. Quando eu entrasse numa nova empresa, eu não ia poder tirar férias logo em seguida. Mas eu consegui fazer uma mágica e em 15 dias eu estava lá. Deu tudo certo, cara. A mágica, entendeu? Essa mulher é a mulher das mágicas. É a feiticeira entendeu? escarlate, Feiticeira escarlate. Mas para mim essa atitude foi muito legal, muito importante. Sendo muito franco, se não desse, eu continuaria. Eu ia contratar e tudo mais. O desafio foi muito legal na área de suprimentos que a gente montou. Mas o fato dela ter topado, a atitude que ela teve, da forma que ela falou e como ela resolveria, para mim fez totalmente a diferença da imagem que eu construí de quem era a Flávia logo desde o início. E eu acredito que quando você, mesmo num processo, num novo negócio, quando você decide assim, você traz para o líder, para quem está te contratando e tudo mais, você assume uma postura de estou contigo, estou vestindo a camisa antes mesmo de estar dentro, porque foi isso que ela fez. Ela meio que assim, não tinha camisa, mas vestiu, sabe? Mesmo assim, sem conhecer muito, mas acreditando no projeto, ela deu um jeito, vestiu. Isso daí, para mim, disse muito sobre o caráter dela. Isso daí falou, cara, não tenho dúvida que é a pessoa que tem que trazer para dentro e tem mais histórias aí para a gente contar, para a gente estar, né, depois de 3, 4 anos ainda junto, né, Flávia? Nessa parte aí que o Gui te chamou, vocês já se conheciam ou como é que foi? Não. E conta pra gente o que foi que te Isso foi encantou. dentro- Porque o que eu acho interessante é assim, nós como os líderes e empreendedores, a nossa capacidade de inspirar pessoas para que elas para que elas enxerguem a nossa visão e queiram assim, não, eu quero fazer parte disso também. Então comenta pra gente assim, tu já estava numa área, eu sei que ardia teu coração por logística, mas o que foi que ele te contou? Qual foi a história que ele te eu quero contou saber que também. fez assim, pô, eu quero estar nesse grupo, eu quero estar junto? Porque isso vai servir para empreendedores que estão assistindo a gente agora, assim. Como é que eu faço para as pessoas boas quererem estar comigo? Boa. Um desafio que a gente tem hoje é achar as pessoas boas e a gente sabe que a maioria delas já estão fazendo alguma coisa. Sim, Então, como é que a verdade. gente faz esse esquema aí? Como é que a gente chama elas para fazer parte, dividir o mesmo sonho, a mesma visão que a gente está querendo construir? Primeiramente, como você já falou, tinha logística na veia, então eu não poderia deixar de conhecer o Grupo Horizonte. Então, Boa. era uma empresa que eu já conhecia, já ouvia falar e já sabia o profissionalismo da empresa. Então, pô, eu me identifico com os valores, eu me identifico com essa empresa. E eu acho que o melhor é porque eu não fui para a área de operações. Era um projeto novo do Gui. Ele estava querendo criar o setor de suprimentos dentro da empresa. Então, Sim. seria o terceiro desafio da minha Meu carreira profissional. irmão. Sempre com projetos novos. E aí, como é que foi? Logística, gastronomia e agora criar um setor de suprimento. Era o terceiro desafio, bem diferente da minha carreira, que eu gostava, eu já praticava um pouco dessa parte de suprimento em outras empresas, porque quando eu
tocava a operação logística, eu também negociava caminhão, negociava diesel. E era o que eu entendia. Então, era a área de suprimento do negócio que eu entendia. Então, ficava muito mais fácil. Eu não deixava de ser suprimento também no restaurante. Eu tinha uma equipe de compras, mas passava tudo por mim. Mas eu estava indo para suprimentos de um negócio que eu conhecia, que era um negócio logístico. Então, a parte de armazém e a parte de transporte. Então, isso foi que me encantou. Era um projeto novo, era começar do zero, não tinha nada desenhado, não tinha processo, não tinha equipe. E aí, como é que foi a equipe? Seria muito fácil eu trazer quem era de fora, que eu já conhecia no mercado, para fazer parte da minha equipe. Mas eu disse, não, essas pessoas não têm a cultura nem a identidade da empresa. Vamos pegar quem está aqui dentro Isso aí já. e vamos ensinar eles a fazerem suprimentos. E aí, eu saí pegando uma pessoa de uma filial, outro que estava na matriz, e fui montando a equipe. Depois que eu montei... O mais interessante é porque essas pessoas não eram vistas dentro da organização. Eram pessoas que os gestores não queriam. E me deram de presente. Uma história muito legal. E depois... eram as pessoas mais assediadas dentro da empresa. Só queriam de volta. Depois que ela preparou, treinou, formou. E eles eram assediados dentro da empresa por outros tecnologia, gestores. não? Não quer um desafio assim? Tipo numa fábrica de startups, etc. Não. Vim pro lado de cá. Desafios sempre são bem-vindos. Mas essa história que a Flávia comenta é muito boa, né? O Mikael falou uma coisa que faz total sentido. Muitas das pessoas boas, elas já estão em algum lugar. Uma vez eu conversei com um empreendedor, uma vez lá atrás, que eu falava, cara, você está precisando de mais pessoas, precisando contratar gente e tudo mais. Ele estava muito operacional, eu precisava contratar mais pessoas boas para trabalhar com ele. Aí ele falou assim, para mim, Gui, mas não tem pessoa boa. Eu já contratei uma, já contratei duas, essas pessoas não são boas e tudo mais e tal. Falei, cara, mas me tirou uma dúvida, você está dizendo que não tem pessoas boas, certo? Nos últimos 3 meses, quanto tempo tu dedicou da tua agenda para buscar essas pessoas boas? Aí ele falou, não, Gui, na verdade eu não tô nem procurando. Então, assim, talvez ele se remeteu a algumas histórias ruins, algumas histórias ruins com algumas pessoas que não deram certo, parou de insistir em continuar procurando pessoas boas, crescendo e acumulando atividades. Então, às vezes, você tem um bom plano, mas o que você falou foi na execução. Não esquece o plano, não joga fora o plano, cara, insiste no plano, mas entende o que você aprendeu, o que essa pessoa, ou para que viés você foi, enfim, que tipo de características você optou, que não fez sentido, e agora repensa isso. Então, eu já errei muito em contratar pessoas. E eu costumo falar, eu falei no último, eu sempre vou falar isso, falei no primeiro Somente Cast, vou falar mais, cara, só que cada vez mais você fica mais preparado, você afia cada vez o machado, né? O Abraham Lincoln fala uma frase, e pelo que eu recordo foi ele, que se você tiver 6 horas para afiar o machado, passe 4 horas para cortar uma árvore. Se você tiver 6 horas para cortar uma árvore, passe 4 horas afiando o machado. Então isso começou a mostrar que para coisas na vida você não pode só improvisar, você tem que ter muito preparo. E hoje eu cada vez mais fui aprendendo que cada pessoa errada que eu contratava me preparava para trazer pessoas melhores, certas e atrair as pessoas boas. E aí, quando você começa a montar um time de pessoas boas, essas pessoas boas começam a indicar pessoas boas que trabalharam. E aí fica cada vez mais difícil ter experiência com pessoas ruins, porque você se dedicou, se preparou bastante tempo, dedicou grande parte do seu tempo para formar bons líderes, e isso começou a criar uma rede de pessoas que querem estar contigo. E a gente pode falar um pouco disso mais para frente, né, Flávia? Mas só para dar um spoiler, a Flávia formou o Thiago, não vou contar toda a história, o Thiago lá na Horizonte. Depois eu saí da Horizonte porque eu voltei para a Operalog para tocar o negócio, voltei para a minha empresa e tudo mais. E aí depois o Thiago sai da Horizonte, depois o Thiago volta para a Operalog, agora o Thiago está na Ópera Distribuidora, uma pessoa que a Flávia lá formou, cuidou, e eu peguei para minha equipe. E agora está na equipe do Ivan, tipo assim, na Ópera Distribuidora. E lá ele trabalhou nas suprimentos com a Flávia. Então, assim, gente boa... com gente boa, assim, as pessoas não esquecem das pessoas boas que trabalham com elas. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos que a Flávia usou. Formou gente boa, preparou para não ficar só com ela, mas preparou para qualquer lugar que essa pessoa precisasse o dia estar. E o Thiago é um exemplo disso. E uma coisa que o Thiago fala também, ele fala, pô, Ivan, para mim é massa estar do outro lado, porque eu estava do lado que eu comprava.
Em suprimento. Aí eu falei, tá vendo como é agora ser vendedor? Tá vendo como é vender para você? Sim. Então, você tá sofrendo o outro lado. Só que ele tá empolgadíssimo, assim, com a função dele. E que, meu irmão, ele fez, mas por que tu me chamou aqui para vendas? Eu falei, bicho, simplesmente porque você teve atitude. Só isso. Boa. Ele começou tendo atitude. E eu falei, meu irmão, deixa ele ali em vendas. Boa. E aí tá dando super certo. Esse Bom. tempo para formar as pessoas é muito importante, né? Isso que a Fábia falou agora de... Eu peguei os piores ali, os que sobraram, os que me restaram, né? Eu sei que o salário... Ela já veio com o salário muito alto, aí não poderia contratar muitas pessoas. É verdade. Aí ela teve que pegar as pessoas que tinham e construir e se formar. E eu acho que uma das coisas que a gente mais falha, a gente gasta muito tempo formando as pessoas e por uma coisa ou outra elas saem, a gente acaba perdendo boa parte daquele tempo que a gente levou para construir isso, né? E a gente, assim, eu falando especificamente desse exemplo que vocês estão dando do Thiago, ele poderia ser uma pessoa que tivesse escorrido pelas nossas mãos e a gente não trabalhou tivesse... contigo também. Foi. Né? Trabalhou Chute aí, também. Thiago. Thiago também. Tiago, Aqui pra você que está assistindo aí, Isso aí. um abraço. Flávia aqui. Agora, ó, Ivan, e quando tá eu... valorizando demais, hein? Ivan, e quando eu voltei, que Gui comunicou ao Mikael, né, que o Thiago ia voltar pro meu time, passei mais de 15 dias tentando ligar pra ele, ele não me atendia. Ele disse, eu não vou liberar o Thiago, eu Ele não ligou vou. pra mim, ele falou, não, Gui, tudo bem, fique tranquilo, é o que você tá pedindo, isso aqui precisa, ok. E aí, por trás, ele, meu Deus, o que eu vou fazer, seu Thiago? Eu ainda tentei pelo outro lado, mas não deu Só certo. fazendo uma ressalva, Mikael, eu não posso dizer que eu peguei as piores pessoas. Eu acho que eu peguei pessoas que talvez os gestores estavam esquecendo delas ali. Então, assim, isso é muito importante. A gente está sempre atenta a todos do nosso time, porque tem talentos que estão ali perdidos. Eu acho que esse é o grande ponto. Isso Então, é assim, isso eram mesmo. talentos... Eu também não fiz mágica. São as pessoas certas no lugar Mas certo. Exatamente. Mas- Eles tinham o talento deles, eu apenas dei aquela Mas, ó, mexidinha, coloquei Mas aquela a pitadinha. Flávia trouxe uma coisa muito curiosa. Porque na organização, às vezes acontece, se eram de outras áreas e as pessoas liberaram elas, é que os seus gestores não viram esses talentos e não brigaram suficientemente por elas para não saírem das áreas deles. Então, gente, sendo muito franco e claro, as corporações são assim. Então, o primeiro ponto que a Flávia trouxe é o seguinte, aos olhos desses gestores não valeriam a pena, e eu nem recordo, sendo muito franco na Não, época... alguns não quiseram deixar, não. Então, pronto. Então, Alguns assim, não quiseram deixar, é não. bom, então, o do assim, Thiago não quis deixar. Então, por Flávia exemplo, Pessoa, o assim. exemplo do Thiago, assim, o cara brigou para não sair. Então, já é um ponto aqui, cara, que o Thiago... Os outros, pode ser que os gestores não brigaram suficientemente, ou porque não enxergavam todos os talentos, né, todo o talento que a pessoa tinha, ou estava atarefado de um bocado de coisas naquele momento, não era o momento que ele conseguiria dar atenção devida para o time. Gente, assim, a gente está jogando aberto aqui como a organização funciona, né? Mas, por outro lado, como estava se construindo um projeto novo e se tinha o interesse de trazer as pessoas certas e uns bons e boas pessoas e cuidar delas em desenvolver, a Flávia estava com aquele olhar de falar, cara, quem é cada pessoa e se ela tem os princípios, se ela tem as atitudes e as características, cara, deixa comigo que eu vou cuidar, cuidar dessas pessoas. E é natural que o cara que liberou lá atrás, que não queria, viu o cara performando, até acredito que ficou feliz, que agora eu lembro quem é a pessoa que não queria, mas ficou feliz porque a gente tem muita gente boa lá e as pessoas boas normalmente veem os outros felizes quando estão crescendo, né? E a Flávia gerou isso daí. Eu acho que o mais importante da história da Flávia nisso é que ela deu um exemplo de que as pessoas, elas precisam só de um bom líder interessado a desenvolver elas. Sim. Que elas conseguem despertar o talento delas. Eu vou dar só uma história muito... Não vou nem chegar a contar a história, mas eu vou dar um exemplo muito bom, porque eu já tive um desafio na época da Horizonte, mas eu assumi uma área uma vez que o gestor ele queria demitir, sei lá, a equipe era de 8, queria demitir 6. O famoso jacaré. Tipo assim, quando você chega numa equipe, gente, aí sendo muito franco, quando você chega numa equipe que o líder diz que 80% do problema está na equipe, quer trocar todo mundo, cara, sendo muito franco, na maioria das vezes, eu acredito muito nisso, que o problema não é a equipe, é o líder. E quando essa pessoa saiu e eu contratei uma outra pessoa, e eu falo, agora eu vou citar o nome dela, porque com muito orgulho, que é uma pessoa que eu admiro muito e que pessoa fantástica, que é a Simone, eu falo para vocês, cara, a Simone topou o desafio e ela não desligou ninguém, cara. Imagina você estar com uma pessoa
que diz que precisa trocar 80% do time. Imagina se você troca. Bicho, tu ia trocar 80%, ia trocar o cara e, meu irmão, imagina a merda que você ia dar. Então, na época, o que eu fiz foi ter muito cuidado e paciência para poder tomar a decisão certa. E, cara, essa é uma das histórias que... E são coisas, né, que a Flávia tem, que a Simone tem, que é brigar pelas pessoas, cuidar do time, não pensar... Pelo contrário, a Simone falou o seguinte... eu não vou demitir ninguém, eu vou primeiro conhecer as pessoas. E depois ela começou a recuperar as pessoas, a animar as pessoas. Sabe por que as pessoas estavam querendo, passando a impressão que iam ser desligadas? Porque elas já não acreditavam no líder delas, elas já não queriam trabalhar com uma pessoa que elas não acreditavam. E eu falo para vocês, as pessoas até toleram trabalhar numa empresa que não é tão boa, mas que tem um líder bom. Mas as pessoas não toleram trabalhar numa empresa boa que tem um líder ruim. Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu vim aprendendo. Então, liderança boa é fundamental para ter times bons. Então, agora, passo a bola para a próxima pergunta da Flávia. E só reforçando, hoje eu tenho uma equipe que eu estou formando líderes e eu converso muito com eles, porque, assim, a gente tem um dia turbulento. Então... Não, fulano não serve. Ciclano não serve, eu disse. Você acha que a solução é desligar? Eu converso muito. Você acha que a solução é desligar? Vai entrar outro, com outros problemas, que talvez não sejam esse, mas que ainda não tem a nossa cultura. Então, assim, você vai ter que implantar a cultura, você vai ter que conhecer a pessoa. Boa, Flávia. E problemas vão existir. Então, eu concordo plenamente com o Gui. A gente não tem que estar trocando equipe. Eu já passei por várias empresas, eu formei várias pessoas ao longo dessa minha carreira. E eu só desligo alguém no último caso. Então, assim, vamos dar feedback, vamos conversar, vamos entender. Será que a gente está desenhando... Ouvir também, né? Ouvir bem, assim, quais são os problemas... E se a gente Porque às vezes o colaborador ali, a pessoa tá até com receio de falar. E você ser aberto a ouvir, isso já melhora muita coisa, né? Ou perdido, né? A gente tem que desenhar os processos. Porque muitas vezes ele está agindo daquele formato porque ninguém disse qual é o caminho que ele tem que percorrer. Exato. Ele sabe fazer, mas qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Qual é a hora que eu tenho que fazer isso ou aquilo? A Flávia falou uma coisa muito legal, que tem coisas... O Somente Gui, de uma certa forma também, ele é uma marca que vai trazer toda a simplicidade que eu quero mostrar, seja uma simplicidade de ter humildade para aprender, ou simplicidade para fazer as coisas simples. Não precisa complicar. E eu vou trazer muito aqui, junto com os convidados, junto com vocês, maneiras simples de se empreender e tomar algumas decisões para gerar valor mais rápido. E uma coisa que a Flávia falou que me lembrou a esse exemplo foi a questão do seguinte, já aconteceu várias pessoas que passaram na minha vida, que eu contratei e tudo mais, e o gestor vinha aqui, precisamos demitir aquela pessoa, porque aquela pessoa tem esse problema. E uma vez eu aprendi que é o seguinte, aí pegando o gancho que a Flávia falou, cara, mas olha só, tu já sabe os problemas dessa pessoa. Se tu substituir, tu não sabe os problemas que a pessoa de fora vai trazer. Então, assim, hoje, se já existem, tu conhece, é melhor a gente tratar os que tu já conhece e existe. É uma questão de valores e princípios? Não é. Então, beleza, uma questão de performance e desempenho, é questão de conhecimento, vamos ensinar. Então, assim, sempre vale a pena insistir. Se não for problema de princípios e valores, se for performance e desempenho, vale a pena insistir, cuidar do time. E isso a médio e longo prazo tem um impacto no resultado financeiro da empresa e no caixa extremamente absurdo, porque é muito caro. Demitir uma pessoa não é só o custo da rescisão, é o custo de todo o esforço do conhecimento que você se dedicou. E de refazer também essa refazer, pessoa. E refazer tudo isso. Você causa rupturas no seu negócio. Isso. Mas vamos voltar a falar do Canadá. Agora é a parte em inglês? Yes. Just English. Just Yes, in English in now. English now. English Okay, just in English now, please, That's people. mentira, pessoal. That's mentira. Mas a Flávia estava falando Vai, do lugar Canadá. que ela passou na Horizonte. Então Mas depois disso teve outra coisa, né? Só terminando aí o gancho da Horizonte. Então, no final de 2019, eu me dei o presente, né? Seria esse meu período sabático. Eu não disse que o salário tinha sido alto? Quem tira período sabático é quem? Rapaz. Quem é que faz assim, vou te dar um período sabático? Sabático não. Sabático é um sábado. É um sábado, né? O meu sabático é um sábado. Vou tirar um sábado aqui pra relaxar. Eu ainda não foi cheguei um no ano. nível de vocês, não. O dela não foi nem ano sabático, foi período sabático mesmo. Período. Foi um
contratempo aí, né? Então... Irmão, como foi isso? Aí tu foi para tirar o teu período sabático e resolveu assim... Vou voltar para empreender. Vou voltar. Isso é o que mais chama atenção. Eu fui para o Canadá, eu escolhi o Canadá. Eu queria ir para um país que falasse a língua inglesa. O Canadá, em algumas regiões, é bilíngue, ainda tem o francês, mas não cheguei a tanto. Só no inglês tá bom. Como é que tá seu francês, Ivan? Bonjour, bonsoir, mon amour. Merci beaucoup. Esse é poliglota. Vai, Flávio. E temos um português aqui também. Português de Portugal. Como é que tá teu português, Está cara? muito bem. Vamos lá, bora pô. Gás, Continue vamos a lá, falar. fala mais um bocadinho, por favor. E por que eu escolhi? Porque, assim, é um país que é multicultural e eu queria ter a experiência de conviver e aprender com pessoas de diferentes culturas. Então, assim, foi a melhor experiência, porque eu não só me especializei profissionalmente, estudei, vi novos negócios lá, mas eu aprendi a conviver com culturas totalmente diferentes à nossa. O Canadá é bem multicultural, assim, né? Muito multicultural, então posso dizer que eu fiz amigos ao redor do mundo. Então, hoje eu conheço pessoas que eu fiz amizade porque por conta da pandemia, eu tive que ficar 2 anos e meio lá. Porque eu fiquei literalmente... Eu fui para passar só 6 meses e aí eu fiquei literalmente presa. Ó, Que sábado danado é esse, Micael? O dinheiro era para 6 meses, durou 2 anos. Ô, Micael, 2 anos e meio. que sábado danado foi 2 esse? anos e meio. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa 100% canadense. Então, era uma empresa que eles produziam água saborizada. Então, foi na área de logística, na parte de importação e distribuição dentro do Canadá. Ela atuava no Canadá como todo e estava expandindo para os Estados Unidos e importava também a parte de matéria-prima da China e de outros locais. Então, assim, foi uma experiência muito legal. A empresa toda só tinha canadense. Eu era a única estrangeira, assim. E a maneira deles trabalhar é muito diferente da nossa. Então, assim... Desde da carga horária deles. Então, assim, eles chegam, eles não tiram horário de almoço, é aquilo ali, não param e eles super produzem. Então, assim, eles produzem naquele. E tudo, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, cada um podia levar o seu pet. Então, você levava tranquilamente. Você friendly. trabalha do jeito que você quer. Então, como você se veste... É você que escolhe. Às vezes eu sou julgado na nossa, um pouquinho. Lá você não seria. Então, assim, foi uma Seria, experiência... Seria assim, Aí, tá vendo? meu Mais um irmão. julgamento aqui. Não Mais um seria. julgamento Não aqui. seria. Não seria. Não, só para ficar claro, é porque ele se veste muito bem. Na verdade é essa. A pessoa acha que é outra coisa. Não, não porque é. ele Mas se veste Não é muito feito melhor. algumas pessoas que chegam monocromáticas ali no escritório, né? É isso aí. Mas, Ivan, ele seria super aceito, porque é o que eu falei, o Canadá é multicultural. Ele ia entender que era a cultura dele, é o estilo dele, e eles Melhor iam não falar do respeitar, cabelo, entendeu? Não vou. Ó, não. E eu peço que vocês respeitem, tá? Por favor, sem brincadeira com o Micael. Eu não, Olha aí, tá não vendo? gosto desse tipo de brincadeira com ele. E aí foi quando eu me conectei novamente com o Gui. Cadê as pessoas do Globo? Deixa eu ver. E aí, eu atenada tudo que estava acontecendo ao redor do mundo. Tava em dúvida entre Eu tenho uma Japão... curiosidade aqui antes de chegar nesse ponto aí. Eu fico pensando, Flávia estava no mesmo grupo que o Gui, né? Aham. E aí ela saiu e ela teve a oportunidade de voltar de novo. Eu acho que é importante a gente frisar aqui, você saber sair dos locais, né? isso é bom, importante. Porque imagina que ela poderia ter saído de uma forma que ela tivesse deixado a porta fechada. Então eu queria entender como é que foi esse Porque imagina esquema você aí. sair assim. Peraí que eu vou tirar um período sabático. Não quero mais saber de você. Ou então... Eu acho que teve uma conversa aí, só pra gente entender, é legal, o pessoal de Flávia, falar, casa também. Porque foi muito do sonho, do desejo de ter essa experiência, Isso, né? assim, eu estava num momento bom profissionalmente, gostava de trabalhar na empresa, mas eu achava que aquele era meu momento de cuidar um pouco de mim. Eu queria ter aquela experiência e eu não queria perder o time. Não foi fácil sair, porque eu disse, eu preciso sair, tanto que eu avisei acho que uns 2 meses antes, realmente.
E me chamaram para conversar. Não, porque você está saindo, você não está feliz na sua função, você quer ir para outra função, é isso. Eu disse, não. Tanto que eu não estou indo para outra empresa, eu não estou indo para outro emprego. Foi porque a passagem foi cara. Eu já tinha comprado a passagem, vamos dizer assim. Olha aí, tá vendo? E eu disse, não, alguns momentos na minha vida eu mudei de planos e aquele eu não queria mais mudar. Então, Massa. eu queria realmente Boa. fazer algo novo. Então, por isso que eu deixei as portas abertas, não só no Grupo Horizonte, mas todas as empresas que eu trabalhei. Eu acho que isso é super importante. E você saber entrar e saber sair. Você dá o tempo àquela empresa. Pô, você está fazendo uma carreira ali, você está fazendo um bom trabalho e simplesmente dizer, fui. Eu Sim, acho que esse não é o caminho, não é o meu estilo de ser. Então, se tiver que assumir um emprego amanhã e eu saber que tenho algo para finalizar na empresa que eu tô, eu abro mão de assumir um emprego amanhã e eu tenho que finalizar onde eu tô. Eu acho que isso é super importante. Eu não queria que ninguém fizesse isso comigo, porque eu vou fazer com os outros. Eu Com acho que certeza. isso é muito importante. Sim, tem que ser, tem que ser. E onde eu me encontro com meus ex-chefes, eu sempre tive uma boa abertura, sempre foi muito legal. Eu acho que é isso o valor da vida. Para mim, Mas isso é o valor. E aí você se conectou com o Gui E de aí- novo. Não, porque é o seguinte, agora é sócia, pai. Agora o projeto é sair da Imagina o onde? salário agora. Sair. Ela já o tá montando a década sabática. sabático foi 2 anos e meio. Década sabática agora. Próximo Ivan, vai ser- agora Isso aí. eu só saio para abrir um negócio Oxe, nos Estados Unidos. em outro local, né? Por favor, o plano. Rapaz, O plano é próximos ó, 10 já anos, tá a gente já tem um internacional. plano. Tu já tá se imaginando internacional também, Mikael? Of course, my friend. Of course, my friend. E assim, quando voltei a conversar com o Gui, eu conheci a Operalog, ele já era o dono da Operalog. E quando ele foi me mostrar o projeto, não era mais Operalog, era Operacor. É isso aí. Pá, Então- outro projeto novo, pá. TBI. Eu disse, é algo novo, algo inovador. E eu disse, eu quero empreender. Eu já estava no outro momento da minha vida e super topei. E sabe como são as coisas de Gui, né? Você começa amanhã, aí no Canadá. Duas. Ei. Não, essa foi Tá, boa. Paulo. Eu vou facilitar a tua vida. Né? Tu começou do Canadá? Começou no Canadá. foi Dessa isso aí. vez aí eu fui muito sincera, Gui. Infelizmente, Verdade, isso aí. eu não posso voltar. Eu estava terminando o curso O curso, perfeito. Isso aí. e eu disse, minha graduação vai ser em julho. E aí eu E qual era esse mês aí? estudei inglês. Era- Eu tinha que jogar o chapéu lá, né? Era Eu- maio? Acho que era maio. Era né? maio. Maio. Abril, e eu comecei... Já era na Perfeito, última sim. semana de abril, a Já gente começa fechou daí tudo. a integração. A gente já faz o onboard. E ele fez Já assim, daí. maio e junho, você fica part-time, porque eu estava trabalhando numa empresa do Canadá. Eu disse, eu posso trabalhar part-time na empresa que eu tô e part-time pro Brasil. Eu não sei como é que eu toquei. Porque era Mas de tocou. manhã falando português, à tarde inglês. Tinha hora que eu não sabia se eu falava português, Aí a gente se eu começou a falava fazer reunião em inglês. inglês. A gente começou a fazer reunião em inglês. eu e ela. E era aquilo, né? Eu tinha que sair mudando Olha isso, bicho. Essa parte eu não sabia. isso. Tem coisas que você só aprende e escuta aqui no Somentecast. Ah, Isso aí. Exclusividade. Exclusivo. E assim, foi super legal. Minha experiência acadêmica lá foi maravilhosa. Eu terminei como... Foi mesmo, animal. Eu me formei com honras, mas eu fui a melhor do curso. E assim, foi super legal. Não esperava. A menos única... do que isso. É isso aí. Ela falava, Gui, Teve- olha aqui. Eu já sabia. Isso aí eu já sabia. Teve uma cerimônia, né? Foi massa. Uma cerimônia pequena, fechada, assim. E pensa assim, todos os professores, 90% canadenses, pô, se levantar, aplaudir, você receber a placa. A professora que me vibrou comigo. E assim, o mais legal foi... Meu filho foi comigo para a cerimônia. Todos os professores conversaram com ele, dando feedback. Então, assim, é muito legal você fantástico. mostrar... Porque eu acho que a gente é exemplo pelos nossos atos. E assim, eu mostrei, meu filho, ele foi para o Canadá com 13, voltou com 16 anos, então ele fez o Junior High e um ano de High School. E assim, foi super legal eu mostrar isso para ele, mostrar que quando a gente quer... E assim, para mim, a barreira do inglês foi muito mais difícil que para ele.
Ele fala igual um canadense. E a gente não tira o nosso sotaque enraizado que está aqui. Então, assim, ele teve uma experiência, eu pude dar uma educação um pouco diferenciada para ele. E o mais legal foi ele escutar dos professores o feedback. Eu acho que isso também é super positivo, porque a gente não vive só da empresa e nossas realizações profissionais. Eu acho que a gente também tem que caminhar muito bem com o nosso lado pessoal. É tudo uma conexão. Quando a gente está bem de um lado, a gente está do outro e a gente consegue fazer. Aí você começou a Opera Express, mas foi online ou quando você chegou aqui, de volta no Brasil? A Opera Express foi quando eu cheguei no Brasil. Certo. Então, eu cheguei aqui... Que já não é mais Opera Express, mas isso a gente vai falar depois. Segredo. Na verdade, a gente tem as conveniências, mas tem projeto novo aí vindo, gente. Chegando. Tá no forno, Tá no forno. É depois hoje ou é depois, bem depois? É depois, Não, bem quando depois. ela divulgar Curioso. pro time, pros clientes, para todo mundo, e a gente vai contar aqui essa história só para comemorar. A gente né, Flávia? volta. A gente volta. Depois tu fala comigo. Já sabe, né, Ivan? Ele acha. Mas depois eu te já conto. vi que tem coisa nova. Sempre. Sempre. Boa, sempre. E aí eu cheguei aqui na segunda quinzena de julho. E quando foi agosto, Gui conversa comigo e faz essa proposta para assumir a operação da Opera Express. E como foi assim, Isso. chegar e assumir, empreender ali na... Muito que é? simples. Falei, ela entrou na sala, Flávia, assim, tem um desafio bom para tu aí. Ela, diga. O desafio é esse, tem as conveniências, tu conhece tudo sobre logística, conhece tudo, eu contou na minha versão, na conta dela. Conhece tudo sobre logística, sobre alimentação, pô, tu vai desenrolar isso, pô, tu duvido tu não conseguir tocar, tu vai tocar bem e fazer melhor que qualquer um aqui. Ela, ok, tá, pode contar comigo então, é a minha versão. Mas explica de novo o que é que eu vou fazer. E ela, na verdade, mesmo, de novo, mesmo sem saber todos os detalhes, conte comigo, bicho, tô contigo, vamos fazer isso junto e tudo mais. Flávia, conta a tua versão agora. E aí, mais um novo desafio, né? Porque eu não vim do ramo de loja de conveniência, né? Então, era um novo desafio. Apesar dele ter falado tudo isso, vai tirar de letra, você já veio do ramo alimentício, tal. Mas, cadê a expertise em loja de conveniência, né? Aí eu disse, ok. Aí depois eu me sentei, né? Pra ficha cair e disse, vamos embora, né? E aí, eu comecei minha jornada por todas as lojas de conveniência. Eu acordava tomando café na loja de conveniência, eu almoçava na loja de conveniência e eu jantava na loja de conveniência, né? Eu tirava foto de tudo e comecei a viver numa conveniência. Isso aí, é isso aí. Só não levou travesseiro e Exatamente. colchão, porque não era 24 horas. Então, vamos fazer uma imersão nas lojas de conveniência, entender as características de cada bandeira. A gente tinha postos de diferentes bandeiras, critérios diferentes, lojas bandeiradas, lojas não bandeiradas, e aí como é que a gente vai padronizar? E aí comecei a fazer o projeto na nossa loja da Ibiribeira. Perfeito. Analisando, foi a que eu disse, não, essa é o que tem o maior potencial de eu começar a alavancar e mostrar um resultado. E aí peguei um time que não acreditava na meta que era estabelecida. Isso aí. A primeira coisa, essa meta a gente nunca vai chegar. É isso aí, foi isso mesmo. Nunca ninguém bateu. Tem premiação, mas ninguém ganha. Aí eu disse, calma. Não, nenhum momento eu voltei para a Gui para negociar a meta. Isso é verdade. O orçamento estava feito, a meta era aquela. E aí a empresa tomou uma decisão, um pouco antes de eu chegar e de assumir, que iam tirar cigarro. Aí é que eu peguei uma equipe mais desacreditada ainda. Por quê? Porque cigarro representava 30% Do faturamento. do faturamento. Isso mesmo. Aí eles diziam, com cigarro, a gente não bate meta. E sem cigarro? Aí é que a gente não vai bater nunca. E aí comecei a conversar, comecei a ver e estava construindo uma cozinha na Ibiribeira. A cozinha simples, pequena. Eu cheguei a tempo de montar, então eu consegui montar. Eu não pude mudar muito porque ela já estava a parte construída, né? Eu só os equipamentos já estava pronto. Então os equipamentos eu consegui ainda comprar e a gente fez sem grandes investimentos, porque não estava se batendo meta, não tinha. E aí a gente começou. E eu falei, você vai dar conta com tudo isso? Porque, de fato, só um parênteses, Flávio, desculpa, mas uma das boas decisões que a gente tomou logo no início é que a gente entendeu, cara, que posto é posto, conveniência é conveniência.
Talvez tem donos de postos, donos de conveniência que preferem tratar tudo. Tudo bem, assim, acho que cada um vai encontrando o seu modelo que faz sentido. O nosso modelo foi, eu precisava de alguém, eu queria alguém que entendesse com profundidade o que é a conveniência, o comportamento e tudo mais. E assim... E aí tu chama a Flávia que não sabia de nada de conveniência. Mas o que a Flávia tinha, e quando você traz gente boa, e quando você tem confiança nos princípios, valores, na atitude, principalmente a atitude de dono, quando você traz as pessoas certas, você dá desafios e você já... Eu tinha muita clareza quais seriam os próximos passos dela, porque eu vi ela resolvendo outros desafios e ela tem um modus operandi de pegar, bater meta e resolver. Ela é uma solucionadora de problemas e quanto mais difícil, mais ela encontra uma forma de dar certo. Então, quando eu trouxe uma pessoa com essas características, eu falei, cara, é um desafio do tamanho dela e eu sei que ela não só vai resolver, como vai fazer o que ninguém fez. E de novo, assim, toda a transformação do que aconteceu, o grande mérito do case é da Flávia e do time dela. Agora, quando você tem uma pessoa com a qualidade e com a expertise que ela tem e tem uma pessoa que consegue descobrir e conectar, que talvez o grande... assim, o que eu fiz ali foi conectar uma pessoa extremamente talentosa com um negócio que se encaixava perfeitamente com as capacidades e habilidades dela. Mas depois ela foi para campo. E o que ela foi? Eu tinha certeza que ela fazia isso. Eu nem pensei duas vezes. Ela falou, tá bom, Gui, é isso? Tá bom. Então agora eu vou ficar a semana toda na Imbiribeira, depois eu vou para outra loja, depois eu vou para outra loja. E foi o que ela fez. E aí, claro, agora o restante da... Por favor, Flávia, com mais detalhes agora do que você fez para chegar nos resultados que a gente está tendo. E aí eu segui os mesmos princípios que já usei nas minhas gestões anteriores. Eu não troquei ninguém. Eu continuei com o mesmo time e a minha cozinheira, eu descobri que ela não era cozinheira, ela era doceira. Eu descobri isso outro dia também. Então, quando eu comecei a conversar com ela, toda a experiência profissional dela foi com doce. E ela começou lá fazendo lasanha. E a lasanha foi super sucesso. Mas, por favor, até vão lá, né, Flávia? Passa Muito aí, boa, por sinal, diferenciada. É isso aí, ó. Muito. Lá na loja da Imbiribeira, no posto Opera Energy, na frente da concessionária Land Rover, eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas é na frente da concessionária. Isso aí, hoje. É, ó, Faz manutenção lá, pô. Feijoada. Tu faz manutenção lá, irmão. Faça propaganda. É verdade. fazer Ó, modéstia, pô. sexta-feira tem uma feijoada lá que, meu amigo, não é de Deus, não. É verdade mesmo. É porque o cara come. Por isso que eu tô assim, mais inchadinho, ó. Culpa da Flávia. E aí a gente começou com a lasanha de carne. Eu disse, por que a gente não criar a família? Aí eu criei a lasanha de carne, a de frango e a de camarão. E depois, por que não colocar um escondidinho? E a gente começou a trabalhar com esse mix. Aí eu disse, eu quero pegar... Eu fui fazer um estudo da minha clientela. Então, eu estudei o mercado e vi que ali é um mercado que tem poucas áreas residenciais e a maior parte é empresas. Então, imagina, eu só tinha 3 tipos de lasanha e um escondidinho. Eu queria que ele fosse 5 vezes na semana, então a pessoa teria que repetir um prato. Eu disse, não, eu tenho que inovar, eu tenho que fazer algo diferente. E aí, comecei a montar o cardápio. Era um desafio muito grande montar o cardápio, por quê? Eu não podia diversificar tanto nos meus insumos, porque minha estrutura é pequena. Sim. Eu só tenho um quadrado, que é a minha cozinha, onde eu tenho 2 freezers e acabou. Então, como é que eu vou montar meus pratos? É pegar os mesmos insumos e usar da criatividade e fazer pratos diferentes. E foi quando a gente introduziu a parmegiana, aí botei carne e frango, e aí eu fiz o bifinho com arroz, feijão e farofa. Agora. E aí eu uso a mesma carne da parmegiana para o bifinho, eu uso o mesmo frango da parmegiana para o filezinho de frango empanado. Então, eu consegui daí já formar 4 pratos diferentes. Com a mesma carne, eu fiz o estrogonofe de carne e o estrogonofe de frango com frango. E como eu já tinha o camarão da lasanha de camarão, eu fiz o bobó de camarão. E a sexta-feira, como é universal aqui, Oxi. eu fiz a feijoada. Ó, quem estiver escutando, eu preciso falar isso, Flávia, quem estiver escutando agora esse podcast no almoço, vão lá na loja da Imbiribeira, a Flávia vai estar lá, pode procurar ela, que ela vai mostrar todos os pratos, as opções, por favor, não deixe de experimentar. Mas é porque, muito bom. porque sendo muito franco, né? Brincadeiras à parte, sobre ser propaganda ou não, mas
Eu posso falar que toda essa história dela, se vocês quiserem acompanhar ao vivo, a cores, ouvir dela, tirar dúvidas ou perguntas, cara, vocês vão poder lá encontrar com ela, com a equipe e ver a mudança que foi feita e ouvir dos clientes qual foi a transformação. Então, nem tive esse insight aqui agora, mas eu tenho muito orgulho, né? Assim, de novo, de ti, Flávia, de todo o time, do que vocês construíram. E o mais legal é que a turma pode ir lá ver tudo isso, o que aconteceu, né? Isso é verdade. Tu já foi alguma vez na loja da Imbiribeira que a Flávia não estava lá? Não. Que resposta seca, meu Deus do céu. Logo tu que faz todo... Vai lá agora, sai, vai lá, que ela não... É porque ele tá indo pouco na loja, tá vendo? Ele tá indo no horário errado. Tô conseguindo... Aí, Flávia, tu estava falando de todas as mudanças que tu fez, os pratos, o bobó, e realmente é tudo muito fantástico. E aí, legal. A minha confeiteira virou uma cozinheira. Por sinal, ela acerta sempre nos pratos. É, só que é também o melhor pudim do mundo. Isso é verdade mesmo. É o pudim lá Exatamente. Isso é verdade mesmo. Então, na Olha, quem não confeiteira de gosta, cheia também. quem não gosta de pudim, vá lá que você vai gostar começar de a pudim. gostar. Tão simples E quanto ela isso. é uma pessoa perfeccionista, assim. Ela coloca o sentimento de dona no que ela faz. Porque, assim, se a gente tiver uma reclamação de um cliente dizendo que não estava legal ou ficou salgado ou alguma coisa assim, que eu posso dizer, é quase zero. Ela coloca para ela se preocupa, ela me chama. E, assim, eu tenho que até fazer um trabalho para ela dizendo, assim, que nem sempre a gente vai agradar 100%. Por isso que a gente tem um nível de serviço e uma meta daquilo ali. Nunca vai ser 100, vamos dizer assim, e trabalhar esse outro lado. Mas, assim, deu super certo, porque ela também veste a camisa, porque ela tem aquele sentimento de dono. E uma coisa, assim, muito interessante, beleza, montei cardápio, a gente acertou na produção, a gente acertou no sabor, a gente está sendo reconhecido, mas a gente também precisa trabalhar o tempo de preparo e o tempo de entrega. Uma loja de conveniência, ninguém vai para lá e passa 2, 3 horas almoçando, que é o caso da gente ir para um restaurante no final de semana ou no final do dia. Então, geralmente, as pessoas que trabalham naquela redondeza só têm 1 hora de almoço. Então, tem a ida, a volta e o tempo. Então, eu tinha que ser rápido. Então, eu tenho que liberar meus pratos em 5 minutos. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui para a cozinha. E aí eu comecei a montar e mostrar para eles, se eu tiver uma praça organizada, com tudo separado, eu consigo montar em menos de 5 minutos. E assim, o que é importante do líder? Não só a gente falar, a gente tem que liderar pelo exemplo. Então, nesse momento de implantação, de ensinamentos, a gente tem que estar lá. A gente tem que estar junto deles. A gente tem que mostrar que é possível. A gente não só pode chegar lá e dizer... vai ter que dar, é assim, vai e faça. Não, a gente tem que mostrar, a gente tem que colocar a mão na massa. A gente tem que estar junto deles e mostrar. Acredito, perfeito. Eu acho que isso é o diferencial, é isso que a gente fez. E aí, por sorte, o Geraldão abriu as suas atividades e teve um campeonato de basquete. E, querendo ou não, trouxe muito cliente novo e fez a gente bater a nossa primeira meta. A meta que era inalcançável. Que era Sim. inalcançável. Muito E bom aí, o esse que as momento. pessoas disseram? Não meu time. Mas, às vezes, a gente sabe que nem todo mundo joga junto. Só bateram por conta do basquete. Você ainda tem que ouvir um negócio desse. Aí eu disse, tá bom. Mas minha equipe já estava começando a ter o quê? Confiança. Boa. Foi bom. Isso Certas coisas é bom quando surge. Sim. Para a gente perfeito. começar a dar confiança naquele time. Então, eu já estava com um time que estava muito mais preparado, muito mais confiante. O time de atendimento dando show. Porque, assim, as pessoas têm prazer de ir na loja porque elas são bem atendidas. Eu tive vários feedbacks positivos de cliente. Vários clientes me chamando e dizendo... Pô, o atendimento de vocês aqui é diferenciado. Eu venho para cá porque eu me sinto bem estando aqui. Então, assim, eu estava com a cozinha rodando, eu estava com os atendentes bons. Então, vamos tentar inovar, fazer algo diferente, porque a gente vai bater no mês seguinte. Então, a gente bateu no mês seguinte novamente, no outro mês novamente, e aí a gente estourou as vendas em dezembro. Ou seja, a gente duplicou o faturamento de julho
para dezembro. Flávia, repete aí. Aplausos. Coisa boa. A gente Flávia, viu repete aí. Dobrou, que era impossível. O que era impossível. As pessoas achavam impossível fazer 5% acima. Elas achavam impossível fazer 10% acima. Ela dobrou, gente. A loja dobrou com todo o trabalho que a Flávia, com a equipe. E aquela equipe desacreditava. Como é que vocês acham que está a equipe hoje? Tá querendo dobrar o que já Cara, fez. como a Flávia falou, né? Tem um livro chamado Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick, esqueci só o nome dele. A base do desafio das equipes é a confiança. Então, ela construiu tudo isso, cuidando das pessoas. Ela construiu isso, gerando alinhamento com a equipe. Meu irmão, tem um lado aí do dia a dia extremamente desafiador. Algumas pessoas não tendo todo o entendimento que a gente esperava que tivesse. Algumas pessoas, pelo caminho, não se alinhando aos princípios, os valores e processos que ela estava implantando. Mas ela próxima do time, né, eu gosto muito assim, ela estava na trincheira ali com a turma mesmo. Né? Ela estava ali participando estava nos momentos de rush, não foi aquele tipo de pessoa que preparou o time e formou, olha, toquem aí, qualquer problema vocês me liguem. Não, ela participou da percepção do problema, ela estava envolvida com a equipe para ajudar a resolver e até descobrir novos problemas que a equipe não estava percebendo. Então, assim, empreender é uma jornada, não é fácil, é desafiador, é duro, tem que trabalhar bastante. Com o tempo, tem que se tornar mais fácil, porque você tem que colocar gestão e ter pessoas boas fazendo talvez aquele trabalho duro, porque não tinha tanto processo, e agora com mais processo, você começa a ter time cuidando mais, de forma mais alinhada, com método, para que os resultados que ela atingiu, com certeza sim, isso que ela fez e o case que aconteceu nessa loja da Imbiribeira, vai ser trabalhoso fazer uma segunda loja, mas vai ser mais fácil, porque agora tem várias boas práticas para poder replicar. E isso ela vai continuar fazendo em todas as outras lojas. E aí, Flávia, vou deixar uma São pergunta. Quantas lojas hoje? Não, então, além das lojas, o que eu queria deixar como pergunta tá bom, vamos falar de perspectiva de futuro agora, para a gente caminhar aí para eu queria muito que tu fizesse esse encerramento, assim, quais seriam o futuro que tu imagina, o que é que tu espera, como é que tu imagina, hoje é Express, mas caminhando aí para algumas novidades em relação à marca, posicionamento, como é que tu imagina o futuro? Conta um pouquinho para a gente. Acho que o nosso primeiro desafio que a gente tem, né, pensando aí em futuro, é que a gente não quer ter lojas de conveniência. A gente quer ter lojas de convivência. Então, a gente está trabalhando para isso. A gente quer ser diferente no mercado. A gente quer criar um ambiente agradável para você estar ali, seja com sua família ou com seus amigos de trabalho, ou... É aquele momento que você pode estar ali, num ambiente agradável, comendo uma comida gostosa, levando para casa. Então, assim, a gente vai criar a nossa marca. A gente quer o que você tem a oportunidade de almoçar ou jantar ali na loja, levar para casa também. Hoje, os nossos hábitos de vida estão mudando um pouco. Então, com esse corre-corre de trabalho, muitas vezes a pessoa mora só, ou então, assim, não tem filhos ainda, passa numa loja de conveniência, pega algo que não seja industrializado, que seja feito dentro de casa, com aquele sabor caseiro. Então, assim, que você não coma aquela comida industrializada que está ali no supermercado, e sim que você possa levar algo fresco e que seja prático de você estar consumindo em sua casa. Então, assim, a gente quer essa transformação. Eu acho que a gente está indo no caminho certo. Nesse último trimestre, a gente não investiu. A gente queria mostrar ao time que com eles a gente conseguiria e fazia aquilo dar certo. Boa. Então, hoje, tudo que eu vou implantar está bem mais fácil, porque eu estou com um time muito mais confiante. A gente está no mês de janeiro, você sabe, para o varejo é um mês complicado. Então, eu saí de um mês de alto consumo, que é dezembro, e para um mês que eles estão voltados em quê? A material escolar, várias outras contas, ou gastou demais no mês de dezembro. Então, todo mundo está com redução. Férias também, né? Férias. E... mais uma vez, o Geraldão com outro evento. E o que eu achei mais legal é que o meu time já começa a procurar a agenda. Olha aí. Isso não parte mais de mim. O time já coloca aqui no grupo, dizendo, vai ter evento tais e tais dias. Então, vamos se preparar. A gente criou panfleto e uma atendente foi lá na frente do Geraldão
vá lá conhecer a nossa loja e almoçar para Que você ver animal. como é legal. E você não tem noção. Uma loja de conveniência servir 75 almoços num dia não é fácil. Isso aí. Então, assim, a gente serviu sem reclamação nenhuma, saindo rápido. E, assim, o pessoal não parava e o sorriso estava no rosto. Então, assim, não tem trabalho mais gratificante do que você ver seu time ali. Fantástico. E eu não estava. Eu estava num evento. Eles tocaram tudo sozinho. Eles viram que o processo do cliente de consumir e depois pagar não estava dando muito certo. Eles montaram a estratégia sozinhos. Então, assim, o time está amadurecendo. Boa. E eu fiquei super feliz quando eles me contaram as histórias do que aconteceu na segunda. Porque no evento, quer dizer, tá tudo sob controle. Boa. E eu via nas câmaras a loja lá. Sim. O evento que a Flávia está falando são justamente a reunião dos sócios que a gente fez. A imersão Então, assim, lá. tu A imagina, imersão. né? Essa imersão nossa foi fantástica, foi surreal, foi muito boa, né? Isso que eu vi muito de vocês. E o que eu fiquei super feliz, vocês estavam junto comigo lá. Eu me desconectei e estava lá Pois na é. reunião. Isso foi importante. Vocês não Isso. me viram hora nenhuma. Eu preciso sair para resolver um problema. Eu preciso sair. E foi estouro de venda nos dias que eu estava Isso aí. em Gravatá nessa imersão. E é engraçado, Flávio, que a gente pode dizer que quase que essa preparação da equipe, na verdade, aconteceu 6 meses antes, 5 meses antes. E é importante que o líder ele crie uma condição e forme as pessoas, o seu time, para dar condições dele sair um pouco do negócio, sair um pouco da operação, refletir fora. A gente fez várias reflexões de futuro, de 10 anos, de 3 anos, de prioridades para os próximos 90 dias. A gente, em 2 dias, conseguiu fechar as metas para os próximos 10, né, nesse período dos 5 negócios que a gente está tocando. Discussões muito profundas do que a gente tem que evoluir como negócio, como governança, como empresa. E olha que a gente já fez muita coisa, mas a gente está querendo evoluir mais para sustentar o tamanho do nosso crescimento. E, assim, de novo, então, líderes, assim, vocês têm que criar... Não é tipo assim, hoje eu não tenho tempo. Talvez você não tenha tempo mesmo, e você nunca vai ter tempo para se ausentar se você não criar condições e um time que lhe permita fazer isso. E a Flávia já vinha fazendo intencional. Ela nem sabia do evento lá, mas ela estava fazendo intencionalmente para ela preparar as pessoas, para as pessoas não dependerem da gestão dela e do dia a dia dela, porque ela queria crescer, e o caminho do crescimento é você ter processos, uma gestão que seu time consiga resolver problemas independente de você. Exatamente. Então, para mim, foi um belíssimo case estar aqui conversando contigo, escutando essa história, pô, é muito bem investida esse tempo nosso e é de dar orgulho, assim. Esse, sem dúvida, esse podcast, eu sei que é o 2º, 3º, 4º, mas dá vontade, já estou com vontade de escutar tudo que a gente falou agora, encerrando, mas já com vontade de escutar. E assim, Gui, é muito importante, porque o líder tem que saber a hora de estar junto e a hora de sair. Boa. O time não pode ser 100% dependente do líder. Então, assim, eu acho que essa imersão que a gente fez esse final de semana, né, essa semana passada, foi muito importante porque só reforçou que a gente tem que estar, mas ao mesmo tempo a gente tem que sair. Porque quem é que vai ser o visionário do negócio se a gente vai estar lá o tempo todo só olhando a operação? A gente tem que preparar as pessoas certas para tocar o nosso dia a dia e a gente começar a olhar de fora. Porque é onde a gente vai ver as oportunidades. E o que eu acho mais legal é trabalhar na Operaco é que a gente tem essa sinergia Verdade. entre os outros negócios. E a gente sente muito a vontade de chegar no negócio do outro e falar, não vai por aí não, vai por aqui, faz isso aqui, É verdade. é melhor. Então, assim, é um time muito aberto para escutar feedback. Perfeito. Isso é importante, porque eu sou dona do negócio da Express. Mas o Ivan chega lá e vê algo que eu não estou enxergando porque eu estou ali todo dia. E se ele não tem abertura Pra de me falar, falar né? isso aí, eu vou perder uma puta oportunidade. É. Talvez eu demore 1 mês, 2, 3 para fazer uma coisa que eu posso fazer amanhã. Só porque o Ivan foi lá Criou-se a cultura, me prestigiar né? na feijoada, que ele ama toda sexta-feira, É tá lá, verdade. né? Ainda leva os panetone pra gente. Sim. Ainda levei os panetones lá para a Labs. Mas o legal disso tudo é que eu acho que é o mais interessante do Somente Cash, né? Porque o método que tu utiliza, a gente aplica nos nossos negócios aqui. Nessa Sim. reunião de sócios foi fantástico. Já tô vendo a Flávia também. Eu vendo a Flávia aqui com a camisa do
do Somente Gui. Eu fiquei sabendo que são poucas pessoas que podem usar, só aquelas que realmente... São as pessoas que ou fazem parte do time ou que participaram de alguma imersão junto comigo. Isso é algo que eu venho... Desculpa, só pegar esse exemplo, é algo que eu venho falando bastante, porque, cara, a construção dessa marca é para a gente construir uma comunidade de boas pessoas, sócios e empreendedores que se identificam, se conectam e têm os mesmos princípios e valores. E quando você cria uma marca, você tem que escolher as pessoas que você quer que use e as pessoas que não quer ou que não tem condições de usar ou viver o que você está construindo. E de fato é isso, cara. Quem constrói quem vive essa marca, quem vive o Somente Gui, esse movimento, as pessoas acham que é Gui por causa... Não é o Gui como pessoa, mas é o Gui como movimento, de contar uma história, de falar, cara, você pode ter somente a sua identidade, construir somente o seu caminho, buscar esse caminho de autenticidade da tua história, é onde está o seu melhor espaço para inovar. Porque eu acredito muito que a inovação vem de dentro, a inovação está dentro de você. Você tem que buscar essa inovação dentro de você, o seu DNA, e extrair de dentro de você qual é o seu melhor lado. E, de uma certa forma, foi isso que eu vim fazendo. Eu identificando as pessoas, qual é o melhor lado dela, quais são os negócios que ela tocar, que times ela quer construir, fazer parte. E o Somente Gui ele vem com esse método para ajudar outros empreendedores a também fazer esse próprio movimento. Imagina se a gente tivesse empresas que nem... Sendo muito franco, eu falo com muito orgulho, esse time que a gente tem, como a Flávia falou, cara, é um time dos sonhos, cara. O clima que a gente tem, o trabalho em equipe, a forma que a gente se ajuda, levou muito tempo para construir isso, foram anos, mas trabalhar nesse ambiente é extremamente prazeroso. Assim, a gente vai trabalhar segunda, sexta, final de semana, se precisar, com uma animação gigante. E é isso que o Somente Gui quer promover e levar também esse método para outros empreendedores sintam e tenham essa mesma sensação que a gente está tendo, do que é trabalhar com pessoas incríveis, que dá vontade da gente estar perto e junto sempre. E o mais interessante assim eu acho que Flávia poderia mandar uma mensagem para as pessoas, que eu sei que muita gente está te procurando para saber mais sobre o Somente Gui, para saber sobre o método, como é que funciona, mentoria. Sei que o direct não para. E eu queria que Flávia falasse da experiência que ela teve na nossa imersão lá de sócios, com o método, o que ela aprendeu, o que foi... Porque a gente falou muito, a gente sabe que tu tem uma carreira fantástica, tu já construiu muitas coisas, mas pensando em negócio e no que a gente tem construído, tu com certeza ainda vai mais além. Então, como é que foi esse método, esses 2 dias que a gente passou lá com os sócios, o que o Gui trouxe pra gente? É até legal o seguinte, como é que você resumiria esses 2 dias? Aquele depoimento do coração. Não, eu acho que esses 2 dias foram muito ricos. É como o Micael falou, eu tenho uma carreira que eu já venho construindo ao longo da minha vida, mas assim... A gente sempre tem que estar aprendendo, a gente tem que sempre estar atualizando, a gente sempre tem que estar inovando. E eu acho que esse método de Somente Gui vai tornar a nossa vida muito mais fácil. Porque ele ensinou uma metodologia que é muito fácil de ser aplicada, que ela funciona. E, assim, eu queria continuar e, ao mesmo tempo, eu queria que acabasse essa imersão, porque eu já estava doida para implantar, colocar em prática. Então, esses dias eu estou visitando todas as operações. Toda vez que eu chego, o método já está na minha cabeça. Toda vez que eu quero conduzir uma conversa, conduzir uma reunião, o método está na minha cabeça. E ele super funciona. Então, assim, eu acho que nada é sólido se a gente não construir com o método. Perfeito. E eu acho que foi muito rico, foi muito proveitoso. Legal que a gente já tem agendas durante o ano. Então, a cada trimestre a gente vai ter um encontro desse, só para a gente reforçar, levar as nossas experiências que a gente teve na implantação e pôr tudo mais fácil. Eu acho que a reunião fica mais produtiva, a gente leva muito mais conteúdo para o nosso time, a gente deixa nosso time muito mais robusto, tudo por causa do método. É aquilo que... Imagina, a gente está implantando algo sem ter uma metodologia e simplesmente jogando. Não pode, não pode. Não sustenta. Não vai funcionar, não vai sustentar. É aquilo. Eu tenho a prova que a Ibiribeira vai dar certo, porque eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tudo batendo meta. E então, agora, somando o que tu fazia, combinado com o método que a gente está construindo, traz uma segurança muito grande, né, Flávia? Que a gente encontrou um rumo do crescimento, da escala, de acelerar negócio. A gente tem uma meta para os próximos 10 anos extremamente audaciosa, mas do tamanho
da nossa capacidade de conquistar. E os 6 meses já mostram que a gente é capaz de fazer. Imagina, se a gente fez isso em 6 meses, imagina 10 anos. E é esse tipo de sentimento, espírito que ela leva para o dia a dia, para o time dela e para o negócio dela. Imagina essa energia canalizada junto com o método para entregar resultado com as pessoas boas, com os mesmos princípios e valores e que querem e vão fazer de tudo para bater metas que as pessoas diziam que eram impossíveis. Então, é esse movimento que a gente está construindo como Somente Gui. Exatamente. E, Gui, e depois desses 2 dias de imersão, eu não quero fazer nada sem implantar com o método. É tão interessante, legal. porque tudo que eu fico pensando, eu já fico com o método na minha Sempre cabeça. a gente olha para aquele Mapa. visão, tração, Exatamente. o mapa, o Monday. Então, Isso a gente vai olhar para ali. avaliar o nosso time com os nossos valores é muito bom. Então, na hora que eu vou fazer uma contratação, eu já começo a Perceber aquilo, né? Exatamente. E eu coloco algumas questões na entrevista já direcionando para os nossos Hoje a gente valores. fez isso, e vendo... né, Flávia? Exatamente. Hoje a gente já fez isso, legal. né? Gui, já tá uma coisa intuitiva. A gente A gente tá já foi meio fazendo as colocando... perguntas ali, já buscando os fechando valores isso. ali, né? Legal, gente. Exatamente. Muito poderoso. Pô, tô Foi. aqui. Vamos. Caramba, nem parece que já passou. Nem parece. Na verdade, eu queria sair para comemorar agora. Mais uma hora. Muito Mas bom, foi muito legal, cara. Flávia, ter você aqui. Obrigado pela atenção, pela disponibilidade, por ter compartilhado um pouco do seu coração. A gente sabe que o que você está falando aqui é verdade. Estou muito empolgado aí para o que a gente vai ver nos próximos anos, próximos meses, os próximos 10 anos, né? Isso aí, Algo próximos que 10 anos. empolga demais. E é isso. Alguma coisa, Ivan? Não, por enquanto é só vocês seguirem o Somente Gui aí Boa. no Instagram, seguir no Spotify e agora no nosso canal do YouTube. isso Já aí. tem canal no YouTube. Somente Gui. Nas redes sociais também você encontra Mikael Pontes. Ivan Andrade Júnior, JR, tá? Ivan Andrade, JR. E Flávia Pádua. É isso mesmo, Flávia? Me corrija se eu estiver errado. É Isso. É isso mesmo. É isso? É isso aí. E agora, Somente Gui. Valeu, gente. É uma Valeu, honra. uma boa noite e até o próximo episódio. É uma honra Obrigada gigante aí. estar com vocês aí. Obrigado, viu? Grande abraço e valeu, foi sensacional. Até o próximo Somente Cast.